Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E nesse vídeo nós vamos estudar aqui sobre a mulher samaritana. Temos algumas lições aqui em João capítulo 4, muito importante. Eu vou estar meditando com você, trazendo umas referências sobre essa meditação. Então, se você quer aprender mais da parte de Deus, fique comigo até o final desse vídeo, porque esse vídeo vai abençoar o seu entendimento, vai abençoar a sua vida. Glória a Deus! Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Wilder Salles, você é muito bem-vindo. Eu convido a você a clicar aqui no botão abaixo, inscrever-se. Se inscreve no canal, ative o sino das notificações e sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber. Vamos meditar então? Vamos para o vídeo, vamos lá. João capítulo 4 em diante, eu quero meditar e eu vou indo pausadamente aqui, de 3 em 3 versículos, para trazer algum entendimento aqui, uma revelação, uma referência e vai abençoar. Vamos lá, João 4, versículo 1 ao 3. Diz assim, vamos ler. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez a Galileia. Então Jesus ele estava fazendo grandes sinais, prodígios. O Senhor Jesus estava realmente transformando a vida das pessoas. E os fariseus começaram a observar que ele estava fazendo mais discípulos que João Batista e batizando mais pessoas que o próprio João Batista. E aí diz aqui o texto, eu queria refletir com você nisso. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. E uma das coisas que nós temos que observar, irmãos, quando nós estamos meditando a palavra, no texto, é algumas partes que são interessantes e que nos chamam a atenção. Por exemplo, essa parte amarela que eu coloquei para você, diz que Jesus não batizava, mas eram os discípulos. E por que que Jesus não batizava ali as pessoas? Por que que o Senhor Jesus não tinha esse costume? É uma pergunta. E eu pesquisei e coloquei para você, é claro, que a referência, o porquê, no meu entendimento, Jesus não batizava as pessoas, sim, os seus discípulos. Eu coloquei assim, ó. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Por que eu coloquei esse entendimento? Eu vou ler para você Mateus 3,11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, no meu entendimento aqui, Jesus, ele batiza com o Espírito Santo, a própria palavra declara isso. Por isso, ele deixava os discípulos batizarem as pessoas, os discípulos que batizavam as pessoas na época. Todas as pessoas que se arrependiam dos pecados eram batizadas pelos discípulos. E hoje em dia era diferente. Hoje, os discípulos são quem? Os pastores, os presbíteros, as pessoas que fazem a obra de Deus, que batizam os irmãos, as irmãs, as pessoas que querem se arrepender dos pecados. E Jesus, ele batiza sim com o Espírito Santo, como foi declarado por João Batista ali em Mateus 3. Então, é importante nós entendermos isso. Então, tem aqui uma primeira revelação aqui, uma primeira direção, instrução desse texto. Mas vamos continuar porque tem muita coisa boa pela frente. Continuando aqui agora do versículo 4 em diante, diz: E era necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Então Jesus foi em direção àquela cidade chamada Samaria. E eu coloquei logo em amarelo, logo no início, que ele colocou assim, ó, e era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário ele passar por aquela cidade. Irmãos, tem coisas em nossa vida que é necessário. Tem caminhos em nossa vida que é necessário trilharmos. Tem lugares que é necessário passarmos. Deus ele tem um propósito, ele tem um objetivo. E Jesus tinha sim um objetivo bem definido em passar por aquela cidade. E foi exatamente isso que eu coloquei. Existem caminhos
que são necessários trilharmos. Salmos 32, 8 diz assim o salmista: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Ou seja, é o Senhor que nos instrui. Quantas vezes a gente passa em lugares ou conhece pessoas que a gente nem esperava, mas tudo com um propósito, com um objetivo do Senhor. Quando Deus está naquela situação, você pode ter certeza que vai dar tudo certo, pois o Senhor não erra. Jesus, ele foi de encontro à cidade de Samaria. Era necessário, era preciso ele passar por ali. E vai ter situações em sua vida que vai ser necessário você passar por algum local, você passar em algum caminho ou você ir para algum local. Vai ser necessário. Vai ser talvez para o seu crescimento, talvez vai ser para salvar uma alma, talvez vai ser para você aprender mais da parte de Deus. Tudo tem um propósito. Quando Deus está na frente, Ele nos guia, como a gente leu aqui em Salmos 32, versículo 8. Ele nos guia, nos instrui para que a gente venha a ser bem sucedido em nosso caminho. Continuando o texto, agora no versículo 7 ao 9 diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dei-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Essa mulher, ela não sabia que era Jesus, ela nem tinha conhecimento de quem era Jesus. E Jesus ali pediu água para ela, sendo judeu. Havia uma rincha, havia ali um costume de os judeus não se darem bem com os samaritanos. Havia esse costume. E Jesus foi ali para quebrar esse protocolo. Jesus foi ali para mudar aquela história. E nós, como cristãos, como pessoas que creem na palavra de Deus, devemos fazer da mesma maneira, irmãos. Não podemos ficar com raiva de um, de dois, de três, ou não gostar de fulano, de ciclano. Esse não é o papel do cristão. Não estou dizendo que você tem que concordar com tudo ou andar com pessoas que não querem nada com Deus. Mas você precisa entender que vai ter momentos em nossa vida que vamos precisar quebrar algumas barreiras. E foi isso que Jesus fez. Foi lá e falou com a samaritana, mesmo os samaritanos não se dando bem com os judeus. E exatamente essa reflexão que eu tirei aqui. Devemos andar em paz com todos. Olha o que Romanos diz, texto de Romanos 12, 18. Se possível, observe isso. Se possível, quando estiver em vós, tiver quem? O Senhor em vós, tende paz com todos os homens. O que Jesus estava procurando ali? Ter paz com aquela mulher, não brigar, não discutir, mas ali naquele momento o Senhor tinha um propósito. Ele tinha um objetivo na vida daquela mulher. Então o Senhor Jesus, mesmo sendo judeu, ele conversou com aquela mulher samaritana, pois havia um propósito. E às vezes você pode passar por isso. Talvez você vai ter que quebrar algumas barreiras para o propósito do Senhor se cumprir, para a vontade de Deus se cumprir. É assim que funciona. É Deus que está no controle de tudo e o Senhor estava no controle ali daquela situação. E, continuando o texto, vamos lá. Versículo 10 até o 12, diz assim: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, ao qual ele mesmo bebeu com os seus filhos e seu gado? Então, Jesus estava conversando com a mulher e ela não sabia quem era Jesus. Ela não tinha entendimento de quem era o Senhor. Ela chegou até a comparar: você por acaso é maior que Jacó?
o nosso Pai, ela não sabia que ali estava o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E às vezes, irmãos, trazendo aqui para o nosso entendimento, Jesus está bem perto da gente, a gente nem percebe. Porque olha o que ele declarou aqui na parte amarela: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe daria, teria pedido a ele e lhe teria dado a água viva. Então essa mulher não sabia que era Jesus, quem era Jesus. E às vezes a gente passa por essa situação. Às vezes o Senhor está tão perto e a gente não percebe, porque a gente não tem talvez o olhar espiritual. E foi exatamente esse entendimento que eu tirei desse versículo e compartilho com você aqui. Às vezes Jesus está tão perto e não percebemos. Não se iluda. O Senhor jamais vai te abandonar se você tem buscado. Às vezes parece que Ele está longe, mas Ele está perto. Olha o Salmo 145, 18, diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Amém? Está dando para você entender? Você está conseguindo entender aqui esse estudo? Essa mulher, ela não sabia que era o Senhor. Ela não sabia quem era Jesus. Jesus estava ali, na frente dela. Era a oportunidade para mudar a história daquela mulher. E às vezes Jesus está bem perto de você. De alguma maneira, de alguma forma, está ali do seu lado. E os problemas, as situações cegam, tiram a sua fé a ponto de você não perceber. Então, tome cuidado com isso. Mas se você buscar, como diz o salmista aqui, né? Vou colocar na tela novamente. Se você buscar Ele, você vai encontrar. Está aqui, ó, perto está o Senhor de todos os que invocam e de todos os que invocam em verdade. Amém? Continuando aqui o texto. Versículo 13 até o 15. E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que forte. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui e tirar água. Você vê que ela não tinha entendimento nenhum do que Jesus estava falando. Jesus, quando disse aqui, ó, quem beber desta água desta água terá sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, o que ele está falando aqui é da presença do Espírito Santo. Essa água a jorrar é o Espírito Santo fluindo dentro da pessoa. E foi exatamente isso que Jesus estava falando para aquela mulher, só que ela não tinha esse entendimento. E foi essa reflexão que eu trouxe. Jesus estava falando da presença do Espírito Santo, da presença de Deus. E a presença de Deus é como uma água a jorrar dentro de nós. Ela flui. Olha o salmista diz aqui, ó, Salmos 16, 11. Ele diz assim, ó: far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Ou seja, na presença do Senhor, coloquei até em amarelo, há abundância de alegria. Ou seja, quando você tem o Espírito Santo, você flui. Você vai fluir o Espírito Santo aonde você passar. Era isso que Jesus estava falando para aquela mulher. Ela achou que seria apenas um copo d'água, uma água especial, uma água milagrosa. Não era isso. O que Jesus estava dizendo para ela é que se ela bebesse daquela água, se ela recebesse a presença de Deus, o Espírito Santo, ela nunca mais teria sede. Que tipo de sede? Sede de justiça, sede de paz, sede de alegria. Quantas pessoas estão morrendo de sede, espiritualmente falando, de alegria, vivem tristes, oprimidos. Sede de paz, sede, meu irmão, de ter a presença de Deus. As pessoas passam a vida inteira buscando um monte de coisas, mas o que falta é a presença do Espírito Santo. E era isso que Jesus estava falando com aquela mulher. Essa fonte a jorrar era a presença do Espírito Santo. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Quem recebe o Espírito Santo, a presença de Deus, nunca mais terá sede. Amém? Vamos continuar aqui.
versículo 16 e 19, diz: E ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Ela disse: Não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Jesus então aqui revela toda a vida daquela mulher. E deixa eu falar algo importante para você, meu irmão. Existem revelações que são de Deus, que têm um propósito. Então, tome muito cuidado, porque nem toda revelação é de Deus, mas quando Deus quer falar, Ele revela. E Ele revelou àquela mulher toda a sua vida, pois havia um propósito, havia um objetivo. E foi esse entendimento que eu coloquei para você. Jesus revelou toda a vida dessa mulher com um propósito. Daniel 2:22 diz: Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém? Jesus, ele sabe toda a sua vida. Ele conhece toda a sua história. Não tem como esconder nada do Senhor. Jesus sabia tudo o que aquela mulher tinha vivido. Sabia como estava a vida dela, a situação dela. E ali naquele momento Jesus revelou a vida dela com um objetivo, com um propósito. E você vai entender o porquê ele fez isso. Continuando aqui no versículo 39 ao 41 para a gente finalizar. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Você viu o porquê que Jesus revelou para ela? Porque Jesus queria alcançar mais pessoas com aquela revelação, com aquele momento onde ele estava ali falando com aquela mulher. E aí diz: assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Ou seja, houve um grande milagre, houve salvação naquela cidade. Por causa do testemunho daquela mulher. Por causa do testemunho daquela mulher. Por Jesus ter ali revelado a vida dela, falado palavras espirituais, outros samaritanos vieram, outras pessoas vieram e se entregaram ao Senhor, conheceram o Senhor Jesus, decidiram crer. Ou seja, um povo que era talvez desprezado pelos judeus, os samaritanos, conheceram a palavra, conheceram o Senhor Jesus e foram salvos. Então, observe que através de uma pessoa, que era aquela mulher, uma grande obra foi feita. Foi isso que Jesus fez. E esse é o entendimento que eu quero colocar para você aqui na nossa conclusão desse estudo. Vou colocar na tela. Através da mulher samaritana, Jesus alcançou quase toda a cidade de Samaria com sua pregação. E esse era exatamente o seu objetivo. Deus, quando quer fazer uma grande obra, aproveita a oportunidade e o momento certo. Amém? Essa é a conclusão desse estudo, dessa meditação. Deu para você entender? Então, medita mais sobre isso. Medita mais sobre essa palavra. O Senhor fez uma grande obra em Samaria através da vida daquela mulher samaritana. Alcançou quase toda a cidade. E assim também Ele quer fazer nos nossos dias. Amém? Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Se você gostou desse estudo, dessa meditação, deixa aqui o seu like antes de sair do vídeo, clica no gostei e deixa o seu comentário, eu vou estar interagindo com você. Que Deus abençoe sua vida, fique na paz e até o nosso próximo vídeo.